Bom dia, irmãos. Bem-vindos a mais um Café Mais Palavra. Hoje eu gostaria de utilizar-me de um princípio bíblico que está relatado no livro de Juízes para ler com os irmãos alguns pensamentos de irmãos sérios no Senhor, que nos fazem refletir, sobre a palavra, sobre a nossa vida, sobre a nossa caminhada e sobre o propósito de Deus. O princípio bíblico, ele está mencionado no livro de Juízes, no capítulo 2, no versículo 7, diz assim: Serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué e que viram todas as grandes obras feitas pelo Senhor a Israel. E aí vem o versículo 10. Foi também congregada a seus pais toda aquela geração e outra geração, após eles, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera a Israel. Então fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, pois serviram aos Baalins. Deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles, e os adoraram e provocaram o Senhor a ira. Irmãos, um dos elementos essenciais e que muitas vezes é negligenciado pela Igreja do Senhor é a necessidade do conhecimento da história da Igreja. Aqui no livro de Juízes, nós vemos que, conforme lemos no versículo 7, que o povo se manteve debaixo do governo e da vontade de Deus ainda muito tempo depois de Josué, porque aqueles homens viram as obras que o Senhor fizera em favor do seu povo. No entanto, passados muitos anos, levantou-se um outro povo, evidentemente descendente daquele, mas esse já não mais conhecia nem ao Senhor, nem as obras que o Senhor realizara a favor do seu povo. Isso é especialmente importante no livro de Juízes, dado o contexto do livro e as mensagens que estão nele contidas, para nos demonstrar nossa necessidade de não incorrermos nos erros do passado e, paralelamente, nós termos claramente pontuada a história do povo de Deus, para ver não só as maravilhas das obras que manifestam o caráter de Deus, como também a falibilidade, de propósito da natureza humana pecadora, transgressora e naturalmente tendenciosa ao engano, ao pecado e ao erro. Por isso que o conhecimento da história da Igreja como um todo, ele é bastante importante para que nós não venhamos a cair, em exemplos de desobediência como ocorreu com o povo anteriormente. O livro de Hebreus, por sinal, nos deixa isso claro, fazendo uma menção com respeito à história da caminhada do povo desde a saída do Egito. Bom, nesse sentido, eu queria abordar aqui 2 ou 3 pequenos pensamentos de irmãos sérios no Senhor que me parecem bastante importantes no tempo em que vivemos, O primeiro deles eu citaria o irmão Agostinho. Ele tem um pequeno pensamento em que ele diz: crede vós, irmãos meus, que a infelicidade dessa vida terrena deva ser temida,
e que a felicidade não o deva ser? Em verdade, nenhuma infelicidade prejudica a quem nenhuma felicidade corrompe. Nenhuma infelicidade prejudica a quem nenhuma felicidade corrompe. Não foi essa a história do povo em Juízes? Um segundo pensamento que eu trago aos irmãos é do irmão Tozer, quando ele diz: é fácil aprender a doutrina do avivamento pessoal e da vida vitoriosa. É coisa completamente diversa tomar a nossa cruz e afadigar-nos na escalada do sombrio e áspero morro da renúncia. Aqui muitos são chamados, poucos escolhidos. Para cada um que de fato passa para a terra prometida, muitos ficam por um tempo, olhando ansiosamente através do rio, e depois retornam tristemente à segurança relativa das vastidões arenosas da vida antiga. Esse é um dos textos mais maravilhosos, porque ele faz um paralelo entre a doutrina do avivamento pessoal e da vida vitoriosa, não é? Isso casa bem com a teologia da prosperidade, que, diga-se de passagem, não é bíblica. No entanto, a vida cristã, o discipulado cristão, ele está vinculado nas Escrituras por uma chave bíblica que diz assim: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Então o Tozer coloca: é coisa completamente diversa tomar a nossa cruz e afadigar-nos na escalada do sombrio e áspero morro da renúncia. E aí ele coloca uma figura como se fosse um quadro maravilhoso, que ele diz aqui: aqui muitos são chamados, poucos escolhidos. E observa, veja se você consegue firmar esse quadro na sua mente. Para cada um que de fato passa para a terra prometida, ou seja, ele está fazendo uma menção exatamente a cruzada do Jordão para então a posse para a terra prometida. Muitos ficam por um tempo, olhando ansiosamente através do rio. Que rio é esse? Rio Jordão. E depois retornam tristemente à segurança relativa das vastidões arenosas da vida antiga. Irmãos, que tremendo isso. Eu prefiro não fazer uma análise detalhada desse texto, mas prefiro deixar para que os irmãos possam meditar na profundidade do que esse nosso irmão, através dessa figura, nos dá como referência acerca do que é o real discipulado a Cristo. Amém? Que o Senhor nos abençoe.